Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje tem um relato que é bem importante aqui sobre esses aplicativos, de relacionamentos, que eu já escutei tantas histórias sobre isso. Muitos deles se infiltram ali para conseguir as presas fáceis, porque normalmente num aplicativo desses as pessoas estão buscando ali um relacionamento, conhecer alguém, amar e ser amado. Então é importante a gente estar de olho, saber que esses seres estão em todos os lados e a gente precisa saber como eles agem para que a gente se proteja, tá bom? Vamos lá então. Ela começa dizendo: Cris, me identifiquei com o último vídeo do príncipe que caiu do cavalo. Foi um outro testemunho aqui no canal, que eu vou deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo, quem quiser assistir, que foi até hoje, um dos mais fortes e impactantes para mim, esse testemunho. O homem mentiu até o nome dele, para vocês terem noção. Então vamos lá. Minha história começa assim: eu sempre faço escolhas com parceiros que não querem nada a sério. Sempre sofri com autoestima e amor próprio. Sempre passei por cima de mim mesma para fazer a vontade do outro, para ser aceita. Nisso, acarretei vários relacionamentos frustrados, onde eu sempre aceitava migalhas. Eu paro aqui e abro um parênteses para falar sobre algo importante também, sobre o que ela está falando, que também a moça que deu o relato, a Thaís, eu lembro o nome dela, para vocês verem como foi marcante esse testemunho. Ela falou isso também. Isso é um sinal muito forte de codependência, Então, dá uma olhadinha no seu passado, como é que foi a sua criação, seu pai, sua mãe, se não foram pais abusivos também, talvez com um transtorno de personalidade, que já condicionou você, porque o que acontece, eu vou deixar também aqui alguns vídeos que eu já fiz falando sobre a codependência. O codependente, ele tem a necessidade de ser aceito, de ser aprovado, de ser amado, por conta de não ter recebido isso, de um pai, de uma mãe lá na infância. Então eles passam a vida em busca, desse amor que não foi suprido lá na infância. E eu falo isso aqui porque é muito importante essa identificação, porque uma vez que você sabe o que traz a consciência, aí você pode curar. E esse autoconhecimento é o que vai te dar forças, na verdade, para você não passar mais por outros relacionamentos abusivos, porque você vai se fortalecer, você vai se preencher sem precisar, sem depender do outro para fazer isso, para que você sinta-se bem com você. Mas continuando aqui, trabalhei bastante em mim, a autoestima por um período, depois que eu saí de um relacionamento onde o rapaz desfazia de mim. Depois, por incentivo de pessoas próximas que viviam falando: você não sai de casa, não vai conhecer ninguém, baixa o app para conhecer pessoas novas. Eu morria de medo de cair em ciladas, principalmente de psicopatas. Parecia que eu já adivinhava que iria cair em cilada. Eu já conhecia sobre o assunto narcisista, porque já tive a experiência de me relacionar com um. Eu resisti muito, mas depois eu baixei o Happn. Eu não sei se é Happn ou se é Happn. Foi aí que conversei com várias pessoas, apenas conversas, e depois conheci o Renato. A história é longa demais, vou tentar resumir. Conheci o Renato pelo app, apenas conversamos. Eu já o conhecia de vista, ele era muito lindo e sedutor. Ele tinha terminado o relacionamento com a namorada no dia anterior e mentiu pra mim que foi na quinta passada. Fazia um dia que ele estava solteiro, atrás de outras vítimas. Eu não queria sair com ele pelo fato de ter terminado recentemente. Eu falei que era melhor não. Ele me convenceu a sair e foi aí que nós tivemos nosso primeiro encontro. Ele terminou com a ex sem compaixão. Eu fui saber depois, pelo que eu via e ouvia. Ele trabalhava com o pai dele e era sócio em uma panificadora. Durou um mês essa nossa relação. No começo, ele fez o bombardeio de amor. Nas primeiras 2 semanas, me buscava no trabalho, aparecia do nada no meu trabalho, fazia surpresas. Ele levava comidas preparadas por ele mesmo, mas ele parecia perfeitinho demais. Algo dentro de mim apontava que tinha algo de errado ali. Eu sentia algo ruim e não sabia descrever. Eu brinquei com ele e falei: me avisa logo, você é narcisista ou psicopata? Ele riu e disse: nenhum dos dois. Você é parecida comigo, eu também. Tinha alguns momentos que eu soltava umas assim,
com essas pessoas. E depois que a gente tem a revelação é até interessante, né? Lembrar depois da cara deles, porque muitos deles, dependendo do que você fala, já aconteceu comigo uma vez, que eu tinha um amigo já há muitos anos, e eu tava conversando sobre isso com ele e tal, e de repente me veio assim um clique e eu falei, tu não é um também não, né? Gente, a cara que ele fez, ali ele se entregou. Ali ele se entregou. Na verdade não foi nem ali, porque ali ainda não deu, Deus não tinha me dado a confirmação, mas depois, logo em seguida, ele deu. Eu falei, olha que interessante por isso, porque a reação dele foi uma reação que eu não teria, né? Quem não deve não teme. Então por que você vai ficar constrangido com algo que você não é? Por que você vai ficar intimidado, ali tenso? Porque é assim que ele ficou. Mas voltando aqui, eu sentia que estava vivendo um sonho. Às vezes não queria acordar. Ele levava café da manhã, ele me tratava como eu nunca fui tratada antes. Ele sempre ia me buscar no trabalho e me levava para a casa dele, quase todos os dias. Quando eu me dei conta, estava quase morando lá. Ele me contou que as meninas sempre acabavam morando com ele no final e depois ele terminava. Descobri durante o relacionamento que ele trocava de namorada igual troca de roupas, sem remorso, descarta e vai para outra, mas já era tarde. Eu estava perdidamente apaixonada por ele. Eu o questionei, você também vai me descartar como fez com a sua ex? Ele claro que mentiu e disse que não. Mas percebi que ele me usou para fazer ciúmes para a ex-namorada dele no Insta. Até falei para ele, por que ele fazia aquilo? Ele ria e falava que deixava ela ver. Eu senti que ele me usava e postava foto e fazia declarações para machucar ela. Eu falei, não faz isso com ela. Para que expor? A sua ex vai sofrer vendo isso. Ele fazia jogo duplo. Jogava as funcionárias dele contra a ex-namorada dele, dizendo que ela era ciumenta demais. Só que para mim, no privado, ele me confessou que já tinha tido relacionamentos com as funcionárias dele. E com certeza ele deve ter falado isso para a ex dele. A menina, com toda razão, ficou com um pé atrás com as funcionárias, pois ele confessou que já ficou com elas. Meu ex fez isso também. Adorava provocar uns ciúmes. Quando eu ligava, as funcionárias atendiam e falava que era amiga, mas aquelas coisas esquisitas, sabe? Quando você percebe que tem algo no ar. Um dia ele foi me buscar e chegamos na casa dele. Enquanto ele dormia, a minha intuição me avisou. Veja o celular dele. E aquilo ficou na minha mente insistentemente. Um dia ele foi me buscar e chegamos na casa dele. Enquanto ele dormia, a minha intuição me avisou. Veja o celular dele. E aquilo ficou na minha mente insistentemente. Eu fui lá e peguei o celular e fui para o banheiro. E eu vi mensagens dele trocando com outra menina e na conversa ele pedia para ela ir na panificadora dele. Eu vi aquilo, bati um print e enviei para mim a prova das mensagens e devolvi o celular perto da cama onde ele estava dormindo. Eu segurava o choro, mas as lágrimas escorriam e foi ali que o meu mundo caiu. Ele tinha um jogo para ir naquela noite. Depois ele acordou e me viu chorando e me questionou, você pegou meu celular? E eu disse, eu descobri tudo. E ele falou, não mexa no meu celular, quem procura acha. Cara de pau. Ele jogou a culpa em mim. Fato, né? Eles fazem isso sempre. Ele foi um canalha, com certeza. Ele falando aquilo, enquanto eu chorava na cama de tristeza, ele simplesmente se trocou e foi jogar com os amigos dele e me deixou chorando no quarto dele. Gente, será que você tá falando do meu ex? Porque é a mesma coisa fazia comigo, gente. É impressionante a frieza desses seres. Eles não estão nem aí, ainda ficava com raiva de me ver chorando. Eu peguei todas as minhas coisas e vim para a minha casa. Ele mandou mensagem bêbado com os amigos dele de madrugada fazendo badernas depois que eles voltaram do jogo. Eu disse que não queria mais. Ele disse que iria terminar de forma formal e não por telefone. E veio em casa dizer que tinha terminado. Mas eu que disse primeiro que não queria mais. Ele quis sair por cima e reverter a situação, alegando que tinha entrado em contato com a outra ex dele na Europa e que eles queriam voltar. Não o questionei e aceitei o término. E entrei para minha casa e acabou por ali. Depois disso, ele mandou mensagens no dia do meu aniversário e ofereceu um bolo de presente que ele tinha me prometido antes de terminar. Eu aceitei, fui lá buscar, e ele veio com as mentiras dizendo que sentia muito a minha falta e que queria voltar comigo. Eu, burra, voltei e perdoei. Depois daí ele começou a ficar estranho e o Natal ele passou com a família dele, porque disse que a irmã dele falou
que enquanto ele não parasse com ninguém fixo, não era para levar namorada lá. Se é verdade, não sei. Eu passei o Natal na casa dos meus amigos e depois ele foi viajar com o pai dele e fez o tratamento de silêncio e começou a ficar 2 dias sem entrar no WhatsApp. Olha, o meu ex, só pra te falar aqui, foi verdade. A mãe dele falou pra ele, não traz mais ninguém aqui em casa, porque todo mês ele levava uma namorada nova, aí ela se envolvia, se apegava com as moças, e aí ele largava, trocava como camiseta, né? E aí eu lembro que o dia que ele me levou, eu me senti tão mal, gente. Eles nem me deram boa noite, tava o pai e a mãe dele assim no sofá. E eu cheguei e falei, oi, né? Primeira vez que tô conhecendo os pais do meu namorado, que eu era louca, apaixonada, né? Amava, admirava, aquela coisa linda. E de repente os pais eles me ignoraram, eles não me deram oi. Eu me senti muito mal. Ou pode ser realmente que ele inventou essa história, né? Eles misturam verdade com mentira para parecer que é verdade, mas no fundo é mentira. Ou ele estava já com outra e foi passar o Natal com a outra. Só Deus sabe, né? O que importa é que você está livre disso, graças a Deus. Mas vamos continuando. Eu não suportava mais, eu estava enlouquecendo e quase me acabando com o que estava acontecendo. Eu liguei e pedi para terminar. Estar com ele e estar sozinha era a mesma coisa. Eu terminei com ele na véspera do ano novo, de 2019 para 2020. Passei o Réveillon chorando de tristeza. Eu sentia que ele tinha levado a minha alma junto com ele. Não sentia vontade de sair, uma tristeza profunda. Foram 4 meninas que ele morou desde a última vítima que eu vi. Fora as outras que eu não sei. Tempos depois ele foi algumas vezes no meu trabalho me perturbar. 2 vezes ele conversou comigo e apareceu do nada, e na última vez apenas me olhava e não falava comigo, porque eu pedi para ele por mensagem não ir mais lá. Mesmo assim ele foi e ficou me olhando de longe com os olhos fixos. Em uma das vezes eu fui para o hospital por crise de ansiedade por causa dele. Eu fiquei tomando remédios na veia porque ele apareceu do nada e me dava crises porque ele me abalava o meu emocional. Parece que fazia de propósito. Lógico que fazia de propósito. Eles sabem como causar ansiedade, pânico nas pessoas. Eu conheço uma que ela causou um transtorno, um mal-estar tão grande numa moça que ela foi parar no hospital também, ela foi internada. Mas olha, gente, eu falo, Deus é justo, Deus não falha. E tudo isso volta para essas pessoas. Eu trabalhava em um atacado e o Renato foi lá para ver como eu estava do nada. Uma vez ele deixou a vítima no carro dele, no estacionamento do meu trabalho, e não disse nada, mas me olhando como se eu fosse a presa dele. Ele foi embora olhando para trás, me cuidando até a porta. Quando eu lembro disso, me assusta. Ele sempre ia me olhando e não desgrudava os olhos de mim. E ia embora virando a cabeça e me cuidando até a porta. Depois disso, cheguei a encontrar ele 3 vezes perto do parque onde eu frequentava. Ele estava acompanhado e me cuidando com os olhos. E a menina, coitada, nem percebeu. Hoje eu vigio para não encontrar o Renato. Quero distância. Eu tinha uma tristeza na alma, eu vivia pedindo para Deus me levar embora, porque não suportava mais viver. Eu tinha vários pesadelos com o Renato. Eu sonhava direto com ele e nos meus sonhos eu via o Renato com outras meninas se relacionando. Depois disso eu escrevi uma carta para Deus me ajudar a suportar e com muita oração e jejum voltei a estudar. Fiz uma pós e Deus colocou 2 professores no meu caminho que me ensinaram inglês durante a semana. Eu faço parte de um grupo em tratamento com uma psicóloga. Hoje sim me sinto em paz, graças a Deus. Ele me restaurou os meus cacos. Depois eu arrumei outro emprego e tenho fé em ter um relacionamento sólido e saudável. Sei que agora eu preciso vigiar e buscar mais em Deus os sinais e não deixar me enganar mais. E ela deixa aqui no final uma observação, um alerta a todos. Aplicativo de relacionamentos é muito bom, mas um conselho para as pessoas: vigiem quando entrarem em aplicativos. Ali tem muitas pessoas mal intencionadas, sedutoras e articuladas. E olha que testemunho, né, gente? Que testemunho forte. E isso aqui serve para todos os aplicativos. Eu, graças a Deus, nunca gostei disso. Nunca entrei em aplicativo de relacionamento. Sempre tive o pé atrás com isso, porque eu gosto quando conhece alguém, embora também já tenha acontecido de eu ter relacionamento com pessoas abusivas e conhecer por alguém que me apresentou, que era de confiança minha, um amigo, uma amiga.
Mas nesses aplicativos, gente, o risco é muito maior, você não sabe nada do passado dessa pessoa. O que essa pessoa tá te falando é o que você vai acreditar. E aí quando você já tá envolvida, até antes de conhecer a pessoa, ver a pessoa pessoalmente, aí já era, né? Aí eles já sabem que você vai acreditar em tudo que eles falarem, você já tá presa, viciada ali no que eles te ofereceram. E é muito cuidado, a gente tem que tomar mesmo. Eu não aconselho pra ninguém, sabe? A gente tem que orar, meu ponto de vista, a minha opinião é a gente tem que orar e pedir pra Deus. Deus, traz o homem, a mulher da minha vida, que o Senhor escolher pra mim, e depois ainda peça a confirmação. Tome muito cuidado, porque hoje em dia, gente, infelizmente, a gente vive num mundo onde existe o mal, né? Hoje a gente tem consciência plena sobre isso e a gente tem que se cuidar, né? Cuidar das nossas emoções, suprir em Deus tudo que a gente precisa, que a gente tem de vazio, de carências, porque aí quando a gente conhecer outra pessoa, a gente já vai estar tão bem com a gente, com amor próprio, autoestima, que aí quando aparecer um desses, a gente já logo percebe. No primeiro sinal, a gente já sai fora. Essa é a intenção de estar aqui trazendo toda essa conscientização. Então, cuide-se, ame-se, valorize-se e fique de olho nesses aplicativos de relacionamentos. Muito obrigada a você que veio aqui, deixou o seu relato para compartilhar com todos. Eu tenho certeza que vai ajudar a salvar vidas. Tudo isso aqui que você descreveu no seu testemunho. E olha, você é realmente uma escolhida de Deus. Deus te libertou desse mal. Tudo isso que você passou não é fácil, né, gente? Eles realmente vêm para roubar, matar e destruir. Mas Deus é maior. Deus cuida dos seus filhos amados. E eles acabam tendo merecido depois, né? Porque nada fica impune aos olhos de Deus. Deus não aceita, não permite que maltratem os seus filhos inocentes. Que Deus te abençoe cada vez mais e que Ele traga essa pessoa, que você possa ter um relacionamento saudável, feliz, construir uma família, para a honra e glória de Deus. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijos a todos no coração. E a gente se vê no próximo relato aqui no canal. E se você quiser mandar o seu também, relato.sobrevivente@hotmail.com.